Todo mundo odeia a prótese. Cara, hoje eu tô aqui para contar um pouco mais da minha história com as moldagens. E vou te falar, o que eu já passei com elas é sacanagem. Muitas vezes a gente já consegue prever a qualidade de um trabalho só de olhar para elas. Depois que a moldagem vira modelo, então que a gente tem certeza. Me faz até lembrar de algumas que sempre dão as caras aqui no laboratório. As dobradas que acabam gerando sobreposição nos modelos, ou então as arrastadas que acabam distorcendo a referência dos dentes, ou até mesmo aquelas que parece que faltou material e não conseguiu copiar o dente até o final. Cara, moldagem caprichada tá ficando tão raro que eu vou começar a chamar de unicórnio. Ô doutora Ju, dá uma dica pra essa rapaziada aqui, vamos todo mundo melhorar essa moldagem, tá na hora já de outra aula, hein? Peraí, deixa eu me arrumar. A few moments later. Um minuto. 2000 anos depois. Fala, dentista, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Todo Mundo Odeia Prótese. Isso é pra gente tirar isso de cena. De cena não, deixa eu pensar. Isso é pra gente acabar com esse título. Ah, agora eu entendi! E todo mundo passar a amar a prótese. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre moldagem. Então fica aqui comigo, quero te dar algumas dicas. Eu sei que moldagem dá um desespero geral, mas vamos tentar simplificar, beleza? Tá bom. Eu já vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso agora, antes da gente começar. E depois você faz isso de novo e manda para seus amigos e para ajudar a gente. Eu sou a Juliana Rossi, eu sou dentista há 18 anos eu acho, protética há mais de 20, então eu já fiz uma porção de moldagem, sei lá, nem sei dizer quantas moldagens, e tô aqui para compartilhar minha experiência com vocês, tanto clínica quanto de laboratório de prótese, para fazer a ponte, para fazer com que dentista e protético melhore cada vez mais o seu relacionamento. Que lindo, cara! Que atitude! Isso vem melhorando de tempo em tempo e a ideia é contribuir com isso. Porque afinal de contas, tanto o dentista quanto o protético, o desejo dessas duas pessoas é que o paciente fique feliz lá no final. Então, quanto menos problema a gente tiver com a prótese, mais nós vamos atingir esse objetivo de forma mais leve. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre moldagem. Hoje eu vou falar sobre moldagem de prótese fixa. Então, uma moldagem com material de silicone. Gente, eu só posso falar daquilo que eu vivo, certo? Eu não vou ficar aqui falando sobre uma coisa que eu não vivo no meu consultório. O que eu trago para vocês é a experiência clínica que eu tenho aqui no consultório e a experiência de laboratório que a gente tem aqui no laboratório. Então, quando eu trago para vocês, eu trago aquilo que eu faço e também falo daquilo que eu vejo dentro do laboratório, tá? Então, para falar sobre moldagem de prótese fixa, eu trouxe dois materiais. Um material que é o que eu uso e outro material que é o que normalmente a gente recebe no laboratório. Também recebe do material que eu uso? Recebe também, mas a gente acaba recebendo mais do outro material que eu já vou mostrar para vocês. Então vou pegar aqui, ó, dois tipos de materiais que eu também uso, o Optozil aqui no consultório e também uso o Silagum. Então vou colocar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu baixar aqui. Então, um parzinho do outro, né? Então, aqui, o Optozil é um material de silicona de condensação e o Silagum é uma silicona de adição. Deixa eu pôr a pontinha aqui, que eu vou falar sobre isso também. Ai, consegui. Então, aqui, ó, Optozil e Silagum. Qual a diferença dos dois? O Optozil é um material, uma silicona de condensação, então ele deve ser vertido gesso 30 minutos depois da moldagem. Ele é um material que não dá para vazar dois modelos na mesma moldagem, não é recomendado que seja feito isso. Então,
quais são as situações que eu uso esse material de moldagem? Para transferência de implante, de prótese sobre implante, para moldagem para fazer, por exemplo, uma PPR. Ou para uma moldagem que eu quero uma cópia melhor do que o Ginato, para fazer, por exemplo, um provisório de longa duração, uma coroa de resina foto para eu usar com esse interesse, aí eu uso o Optosil. E o Silagum eu uso em qual situação? Silagum eu uso para moldagem de prótese fixa, coroa, faceta, um lei, tudo que eu preciso de uma alta precisão. Esse material ele tem uma distorção menor com os dias, né? Então ele confere aí 14 dias sem distorção. É claro que a gente não precisa testar esses 14 dias, né? E você consegue fazer mais de um modelo na mesma moldagem. Então, por essa qualidade superior, eu uso o Silagum para fazer as moldagens de faceta, de coroa, das próteses fixas que eu tenho, certo? Então, o que eu falei que a gente recebe? Aqui no laboratório a gente recebe bastante moldagem para prótese fixa com material de condensação. É proibido? Não, mas aí tem que tomar muito cuidado, tem que verter o modelo 30 minutos após a moldagem. Então isso gera um pouco de dificuldade, já que o dentista vai moldar e vai mandar essa moldagem para o laboratório para a gente verter o gesso. E aí esse tempo pode ser maior, o que pode influenciar lá na sua adaptação, na precisão do seu trabalho, certo? Feito isso, a gente tem que lembrar que para fazer a moldagem é importante seguir a recomendação do fabricante. Então, o que eu sempre faço na boca do meu paciente? Eu sempre vou aguardar 5 minutos na hora do material leve. Dentro do consultório, isso não é tão simples, porque 5 minutos parece uma vida, certo? Então, eu vou afastar aqui o material, porque eu quero dar algumas dicas para vocês na hora de realmente fazer a moldagem, né? Primeiro ponto que é o seguinte, a primeira parte que o seu técnico pode reclamar para você que não ficou bom é a terminação, né? A visualização da terminação. No próximo vídeo nós vamos falar disso com mais detalhes. Hoje nós vamos falar da parte de moldagem e no próximo vídeo eu vou falar de uma etapa imprescindível para a moldagem, inegociável. Não tem como você não fazer isso, certo? Ah, mas Ju, tem um material um material para afastar a minha gengiva. Não. Não. O fio para mim, que é o assunto do próximo vídeo, para que a sua terminação fique visível, nós vamos falar de 2 pontos muito importantes para a sua terminação ficar visível. Esse é o assunto do próximo vídeo. Mas para fazer moldagem, fio afastador é inegociável. Eu não faço moldagem sem fio, nunca na minha vida. Ou eu faço com duplo fio, ou eu faço com um fio só, certo? E isso aqui é tema para o próximo vídeo, por isso que você precisa ativar o sininho. Porque quando sair o próximo vídeo, você já vai ficar ligado, o YouTube vai te avisar. Então vamos lá. Um outro passo que a gente pode errar, né? Por onde a gente pode começar errando? Gente, a prótese, por que ela é tão odiada? Porque ela é a sucessão de detalhes. Na prótese você tem várias situações, vários detalhes que você pode errar, vários materiais que pode dar distorção. Então você tem que trabalhar buscando a excelência de cada etapa, porque se for juntando muitas etapas medianas ou ruins, vai ficar um trabalho ruim. Então você tem que elevar o nível de cada etapa, não tem jeito. Sabe por que eu faço como eu tenho que fazer, como é necessário fazer? Porque senão eu vou me estressar no final, senão não vai dar certo. Imagina você moldar, fazer tudo e a corona encaixar. E aí você ficar querendo encaixar lá a todo custo. Então assim, junção de bons detalhes, dá bom resultado no final e todo mundo feliz. Então primeiro passo, a escolha da moldeira, né? Eu sou fã da moldeira metálica, não tem jeito. Essa é a moldeira que eu mais gosto de usar, que é a metálica sem perfuração. Tá? E ela segura o material de moldagem por causa dessa canaleta que ela tem aqui. Então, gente, qual é a parte importante da moldagem? Você entender que precisa selecionar o tamanho da moldeira para o tamanho da boca do paciente.
Ah, mas isso é muito óbvio. Claro que é muito óbvio. Mas por que eu tô falando disso? Porque quando a gente recebe os trabalhos aqui no laboratório, muitas vezes a moldeira é muito maior do que a boca do paciente. Aí, para economizar material, coloca pouco material e não consegue moldar. Ou a moldeira é pequena e não conseguiu moldar porque a moldeira não entrou dentro da boca do paciente. Então, não vamos pular essa etapa. Você vai lá, pede para o paciente abrir a boca, olha mais ou menos, fala, acho que é uma 1. Ou se você não tiver nenhuma noção, abre 1, 2, 3 moldeiras, você vai ganhando experiência até o dia que você conseguir olhar, vai falar assim, essa aqui é moldeira 1 mesmo. E aí você vai provar no seu paciente. Quando você for provar no seu paciente, é muito importante que essa moldeira aqui, quando você for fazer a prova, ela se encaixe igual está acontecendo aqui nesse manequim. A moldeira ela vai encaixar e ela vai ficar um pouco folgada, um pouco. Não muito, porque senão ela vai bater aqui no músculo do paciente e não vai conseguir entrar. E nem pouco, porque senão ela vai bater na vestibular do dente do paciente e não vai copiar. Entenda, se a moldeira entrou e bateu aqui, isso daqui não vai copiar direito, também já vai começar uma moldagem mais ou menos, certo? Vai colocar um material pesado aqui nessa moldeira e vai colocar na boca do paciente. Para que serve o material pesado? O material pesado, ele vai pegar uma moldeira que é universal. Então, por exemplo, essa daqui é uma S2. Ele vai pegar a S2, que ela não foi feita para uma pessoa especificamente. Ela foi feita para pessoas que caibam moldeira S2. Agora, o meu material pesado, ele vai individualizar essa moldeira, ele vai deixar ela mais parecida com a boca do meu paciente. Então, o material pesado, ele não vai copiar, né? Não é ele que vai copiar os detalhes, ele vai mais individualizar. Então, na hora de colocar, eu vou preencher aqui, né? Eu vou fazer uma medida que nessa moldeira aqui, por exemplo, é uma conchinha de cada um, ó, e respeite os medidores. Sempre importante que você siga como deve seguir. Então, meça o seu material de moldagem como eles pedem. Se preciso for, se seu material aqui é uma base e um catalisador, se seu material de moldagem estiver acabando mais um do que o outro, sendo que a proporção é 1:1, isso não deveria acontecer, então você começa a pesar o seu material. Tem uma balança de precisão e pese. Por quê? Porque deve ser usado corretamente como manda o fabricante, certo? Você vai pegar uma conchinha de cada um, vai manipular e vai colocar aqui nessa moldeira e vai apertar aqui no manequim, na boca do seu paciente. Acertou, miserável! Quando você apertar, ele vai começar a copiar, né? Ele vai lá copiando os detalhes do dente, só que agora o pesado ele precisa deixar espaço para o material leve, certo? Deixar o espaço eu posso fazer de algumas formas. Eu posso fazer desgastando um broca, eu posso fazer canaleta com instrumental específico para moldagem, eu posso fazer colocando um filme PVC em cima desse material para ele não copiar as ameias. Mas eu, Juliana, como faço? Eu coloco a minha moldeira e vou fazer movimentos para lateral, pequenos movimentos para lateral e pequenos movimentos anterior para posterior. Assim eu vou criar um espaço, né, que na verdade eu vou tirar as retenções ali daquelas regiões proximais para que meu material de moldagem leve entre. Fiz movimento para lá, movimento para cá, eu removo o material. Ele ainda não tomou presa final. E aí eu já estou preparada com o meu material leve. O material leve do Silagum é um cartucho, certo? E aí isso já vai estar montado aqui na minha pistola, né? Obviamente, eu não vou fazer isso na hora de moldar. E aí eu vou pegar, tirei o material, tirei a minha moldeira da boca do meu paciente. O que eu vou fazer? Vou colocar o meu leve aqui, vou preencher a minha moldeira com o meu leve aqui, preenchi a moldeira com o meu leve. O que eu vou fazer? Vou pegar a seringa a seringa tríplice do meu equipo e vou jogar, vou apertar o ar de longe e vou aproximando, porque esse ar vai fazer com que o meu leve entre mais dentro do sulco.
Antes de colocar esse meu leve, eu vou tirar o fio. Se eu estiver usando duplo fio, eu vou tirar o primeiro fio e aí eu vou colocar o material de moldagem. E aí sim, eu venho com essa moldagem, com essa moldeira carregada com o pesado e o leve, pressiono e agora eu vou deixar essa moldeira durante 5 minutos na boca do paciente. Tudo isso? Se você ficar ansioso por estar ao lado do seu paciente lá apontando no relógio, saia de perto, deixe o paciente lá. Se você segurou a moldeira e não pode soltar durante esses 5 minutos, então que você peça para sua secretária ficar segurando se você fica muito ansioso. Espere 5 minutos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. É muito mais fácil do que você ter que fazer de novo. Espere o tempo do material, não puxa antes. Eu fico imaginando que esse pode ser um problema muito grande no dia a dia. Gente, eu atendo no dia a dia. Se você é um dentista que trabalha numa clínica, não popular, mas uma clínica com um fluxo muito grande de pacientes, 5 minutos pode parecer 30 minutos. Né? De repente você já tá atrasado e aí você quer ficar um pouco mais rápido e acaba burlando algumas regras que não poderiam ser burladas. Esperou 5 minutos, vai fazer a remoção da moldagem. No momento da remoção da moldagem da boca do paciente, quando é aquela moldagem que gruda, sabe, que é difícil de tirar, eu fico felizona. Sabe por quê? Não sei. Porque eu sei que copiou muito bem. Então, vou remover, confiro a moldagem. E agora eu me lembro de uma piadinha de um professor que eu tive, falou assim, olha, puxou o refletor, né, pegou a luz do refletor para ver se a moldagem tá boa, a moldagem não tá boa. Porque a moldagem você já olha, você já tem certeza se ela tá boa ou não. Se for uma moldagem que você viu leve só numa parte e não viu em outra, a sua moldagem pode ficar dobrada. O protético tem muito essa forma de falar, ó, doutor, a moldagem ficou dobrada. O que significa isso? Significa que o seu pesado copiou num lugar e aí faltou leve naquela outra região. Gente, é o seguinte, quando a gente vai fazer um trabalho no laboratório, a gente não tem a mesma visão que o dentista tem na boca, da oclusão do paciente. Então, se eu não moldar o molar aqui, se aqui o material de moldagem não for, eu não tenho estabilidade no modelo, isso atrapalha bastante. Então, eu particularmente, se eu for fazer uma coroa num incisivo central no meu paciente, eu vou moldar total a boca dele. Eu não uso moldagem parcial. Isso é um trauma que eu tenho da época que eu era protética de bancada. Porque a moldagem parcial é muito ruim de trabalhar. A moldagem parcial é muito ruim de articular, por exemplo. Então não dá campo de visão para o paciente. Vamos supor, se o paciente for fazer uma coroa no premolar e você moldou parcial, ele não consegue nem copiar o outro premolar do paciente. Ah, mas o outro premolar do paciente é feio, ele não tem uma anatomia. Mas isso dá noção espacial pra gente, né? A coroa bonita é aquela coroa que se adapta à boca do seu paciente. Se você pegar uma coroa mais bonita do que a boca do seu paciente, ela não vai ser estética para essa situação. Porque ali ela precisava ficar igual aos dentes do paciente. Então são uma série de detalhes que você precisa tomar cuidado para que você consiga fazer uma moldagem excelente para o seu protético. O protético que pega uma moldagem boa é um protético que fica feliz. Tá aqui numa animação só, a carinha dele. Sabe, ele olha, ele se sente respeitado, ele se sente validado. Então é muito importante que você tome cuidado com isso. Feito isso, assim, seguiu a proporção do material, né? Manipulou direitinho, seguiu o tempo, a chance de dar certo é muito grande. Então, o seu protético, ele também... Cuidado com o protético que você vai escolher, né? Para ele também ter o carinho que você está tendo com a sua moldagem. Ele também precisa fazer isso. Por isso que eu sempre falo que eu sou a advogada do diabo aqui, né? Porque também não adianta a gente receber uma moldagem boa e verter o modelo de qualquer jeito. Aqui no laboratório a gente remove as bolhas lá com espatulador a vácuo,
né? Usa um gesso de qualidade, também na proporção, porque senão o gesso também pode ter distorção. Então isso é importante, a somatória de todos esses detalhes que vai fazer um grande resultado lá no final. Isso é muito importante tanto dos dois lados. Beleza? Eu quero que você me deixe aqui no comentário o que você achou, o que você sentiu falta nesse vídeo, como você gostaria que fosse esse vídeo. Comenta aqui pra mim, que eu tô aqui pra isso e vou sempre gravar conteúdo para ajudar vocês, certo? Então fica ligado que no próximo vídeo eu vou falar justamente como você mandar uma terminação visível para o seu protesto. Opa! Enrolei a língua. Eu não entendi o que ele falou. No próximo vídeo eu vou falar para você como você consegue fazer uma moldagem com uma terminação visível para o seu protético nunca mais falar: ai doutora, é que não dá para enxergar onde termina a prótese. Certo? Fica ligado, ativa o sininho para você receber esse conteúdo também. E obrigada pela atenção até aqui.